Meus irmãos, então é isso, nós vamos para a nossa segunda mensagem com um tema sobre a liberdade em Cristo, um tema que, como eu disse no início desse nosso culto, um tema bem pertinente nos dias de hoje. O tema sobre a liberdade em Cristo é um tema que trata e que traz para a gente uma série de mensagens que demonstram na palavra de Deus o que é isso, o que é essa tal liberdade, por que essa palavra liberdade, por que ela tem sido tão dita ultimamente, o que de fato é liberdade, o que Jesus falou sobre liberdade. E não tem nada mais complicado para apresentar liberdade do que a igreja, meus irmãos. Igreja é um lugar muito complicado, porque a gente é livre, mas tem gente que gosta de bater palma, tem gente que se bater palma e cantar, meus irmãos, acabou, não consegue bater palma e cantar. Tem gente que vai fazer coreografia, é igual o Didi no meme, todo mundo indo para o lado, a pessoa indo para o outro. Tem gente que ama coreografia, tem gente que já tem 50 anos de crente, tem gente que não completou 20 anos de vida, todo mundo reunido junto. Tem gente alta, tem gente baixa, tem gente que gosta de esporte, tem gente que gosta de pescar, tem gente com habilidade musical, a gente viu um monte aqui, tem gente sem nenhuma, como vocês estão vendo aqui, tem gente que gosta de café, tem os outros que estão errados, não é verdade? Isso é a igreja do Senhor, a igreja onde a liberdade é esse conflito entre pessoas que se apresentam como irmãos. E eu vou te convidar a ler um texto comigo, numa igreja cheia de conflitos. Então abra a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lógico, nós vamos ler o capítulo 8, curto, tá bom? Capítulo 8 é bem curto. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 8, nós vamos ler os 13 versos. Eu vou projetar no telão, nós podemos acompanhar pelo telão, mas eu peço, por favor, não feche sua Bíblia, não deixe fechada. Se for aplicativo, põe no modo avião, para a gente evitar aquela mensagenzinha que vai chegar, tentão, aqui, pô, você deixou o gás aberto. Então, só deixa no mudo aí, para que nós não nos atrapalhemos. Está aqui projetado. E na Nova Versão Internacional, 1 Coríntios capítulo 8, fala assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que só existe um Deus, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, ela fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca, vir você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Palavra de Deus. Então olha só, vamos falar primeiro aqui, vamos falar de Corinto.
Corinto é uma cidade que fica perto de Atenas, e era um local de disputa, rivalizava com Atenas. Atenas tinha os Jogos Olímpicos, Corinto tinha os Jogos Istmicos. Era uma rivalidade, era uma cidade portuária muito forte e imponente, tinham muitos templos, templos gregos, templos romanos. Nesses templos existiam alguns hábitos e alguns rituais. Dentre esses hábitos e rituais existia um específico, que era fazer negócios. Fazia-se negócios no templo. Como que esses negócios eram feitos? Num momento meio que cultico. Alguém levava um animal dentro desse templo, onde as pessoas se reuniam. Esse animal era cortado em várias partes, as vísceras desses animais elas eram expostas, e os sacerdotes nesse templo, a partir das vísceras, tentavam predizer coisas, ver futuro, ou profetizar algo em determinado sentido. Esse animal, ele servia como um ritual religioso, mas ali também, nesse momento, também fazia-se negócios ali nesse templo. Então pessoas iam ali, cristãos e não cristãos, e outras pessoas iam ali porque os negócios eram fechados ali nesse templo. Nesse momento, a carne era ali, também havia orgias nesse templo. Os templos gregos, eles eram cheios de práticas sexuais que o cristianismo considera impura, mas essa carne ela era ali consumida, e também parte dela era pega, colocada nas feiras lá da região e era comprada por um preço muito alto. Comer carne era algo de quem tinha condição muito, tipo hoje, comer carne era algo de quem tinha uma condição muito, muito boa, era muito caro carne. Então, o que acontecia? Os cristãos, eles ficavam nesse embate. Os cristãos que eram fortes na fé, como Paulo tem alegado aqui, eram cristãos que, os caras estão fazendo no templo, o templo não tem nada, não tem problema nenhum, não existe esse ídolo, eu vou lá, faço o meu negócio e vou embora. Só que os cristãos fracos na fé olhavam para aquilo com muito medo e muito receio, achando que o que estava acontecendo ali, no final das contas, era um ritual a Satanás. Então havia esse problema acontecendo ali em Corinto. Os cristãos fortes na fé, que diziam, o ídolo não é nada, e os cristãos fracos na fé, dizendo, isso é terrível. E isso acontecendo dentro da igreja, gerando mais um conflito na igreja aos Coríntios. Paulo, ele ficou em Corinto mais ou menos um ano e pouco, um ano e meio assim. A gente pode, em Atos capítulo 18, a gente tem a ida de Paulo até Corinto. E Paulo escreve essa carta, ele dialoga com um grupo que é bem curioso, porque no começo da carta de Paulo aos Coríntios, os irmãos percebem que essa é uma das maiores introduções da minha vida. Vocês estão percebendo isso? É a introdução ainda, eu estou. Mas a mensagem depois a gente vai correr. Mas a introdução eu preciso fazer isso. Então Paulo, ele escreve aos Coríntios porque ele dialoga com uma igreja muito curiosa. Por quê? Porque lá no primeiro capítulo da primeira carta, Paulo elogia essa igreja pela quantidade de dons que ela tem. É uma igreja espiritual, uma igreja fervorosa, uma igreja teoricamente cheia do Espírito Santo. Mas em compensação, a igreja que mais deu trabalho para Paulo no sentido de correção por práticas terríveis que eles vinham fazendo no meio cristão. Era parente tendo relações sexuais com um parente, gente que não esperava os outros para cear. Era uma igreja que as pessoas, não sei se eles poderiam se considerar irmãos. Uma igreja cheia de dons e cheia de problemas seríssimos. E Paulo faz essa carta aqui, ele divide a primeira carta aos Coríntios em 5 ensaios, falando sobre divisão na igreja, sobre sexo, sobre comida, sobre culto, e fala da ressurreição lá no final. Em cada uma dessas etapas, Paulo ele contesta os irmãos de Corinto e apresenta o evangelho como a apologética, como a refutação da prática que eles tinham. Paulo, então, em toda essa carta, relata a importância de sermos um grupo unido. Por isso o título dessa mensagem é: o que eu não faço por você, meu irmão? Cheguei. Dei uma volta, mas cheguei. O que eu não faço por você, meu irmão? É mais ou menos isso que Paulo fala nesse momento onde a gente está falando de comida. Paulo está falando especificamente de comida. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo traz sobre a liberdade cristã, na carta que ele escreveu à igreja de Corinto, ele fala que
ídolo nenhum existe. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar. Primeira coisa que nós temos que destacar é: não existe ídolo. O ídolo, ele nada é. Existe um Deus, um único Deus, Criador de todas as coisas. Jesus Cristo, Deus também, Criador de todas as coisas. Espírito Santo, Deus também, Criador de todas as coisas. Então existe o nosso Deus. Satanás não é criador de nada. Ele é criatura também, criado. Ele não surgiu aleatoriamente, espontaneamente. Não. Ele é pós-Deus. Então o primeiro ponto que o apóstolo chama a nossa atenção é que a comida sacrificada a ídolo é comida sacrificada a nada. E aqui Paulo não está dizendo que nós não temos que ter um tipo de visão ou um tipo de cuidado ao lidar com certas coisas. Paulo só está dizendo que se alguém fez um sacrifício para algum tipo de ídolo, algum tipo de estátua ou algo, ele fez sacrifício a nada. A nada. Isso é libertador. Porque nós cristãos, nós não temos que ter medo do que nós chamamos de práticas oriundas de uma fé ou africana, ou de uma fé europeia que veio misturada com a fé africana, ou do sincretismo religioso que mistura tradições afro e tradições cristãs. Isso não nos afeta. Comida sacrificada a ídolo é comida sacrificada a ninguém. O que é um ídolo? Um pedaço de madeira? O que é um ídolo? Algo de gesso muito bem moldado? Pode ser. Pode até ser considerado uma arte muito bem feita, mas não há vida ali. O ser humano pega a madeira, usa para fazer lenha, um pedaço que sobra, faz um ídolo e o adora. É um pedaço de madeira, é um pedaço de gesso, pode estar pintado e adornado, pode até ter nome, pode até ser venerado, mas não passa disso, não tem vida, não é nada, não é ninguém. Adorar essas estruturas montadas por seres humanos é uma perda de tempo completa, é adorar uma cadeira. Pega o plástico, ao invés de molde de cadeiras, faz um molde de um ser humano e adora. A diferença é o molde, não o plástico. Então, se eu oferecer algum tipo de sacrifício à cadeira, ou oferecer algum tipo de sacrifício a um molde do mesmo material, num formato específico de algum animal, ou de algum ser humano, ou de algo que se funda entre animal e ser humano, é o mesmo plástico. Uma adoração ao petróleo, provavelmente, à tinta ou qualquer outra coisa. E a liberdade cristã, ela passa muito por isso, porque nós precisamos ter em mente que nós adoramos não é a Deus, simplesmente, é ao único Deus, não a outro. Todos que adoram outros deuses, adoram nada. Nossa, pastor, isso parece até pesado. Pois bem, que seja. Nós adoramos ao único Deus. Ouve, pois, Israel, o Senhor é o único Deus, não há outro Deus além do Senhor. Todos que se ajoelham perante outros, entre aspas, como disse Paulo, deuses, se ajoelham perante nada. Explodem em nome de ninguém, se marcam em nome de nada, se cortam em nome de ninguém. O fato de colocar nome não significa que há vida. Não há vida, não há força, não há nada num pedaço de plástico ou gesso ou madeira. Pode estar até bonito, pode estar até adornado, pode servir como uma boa peça artística. A gente pode até olhar e apreciar a qualidade do escultor. A gente pode até parabenizar o escultor, parabéns por sua arte, ficou perfeito. E idêntico com o ser humano, quanta habilidade manual tem esse cidadão? Só não me diga que nisso há vida. Só não me diga que se eu tocar nisso, a minha mão está amaldiçoada.
Só não me diga que se eu deixar cair por algum acidente, obviamente que nós não vamos ofender a fé das pessoas, igual já aconteceu em outros momentos, de chutar objetos de culto de outras denominações, de outras igrejas, de outro tipo de fé. Nós não vamos cometer a insanidade de fazer vilipêndio com a fé alheia. O artigo 5º da Constituição, ele nos proíbe disso, e tem que proibir mesmo. As pessoas têm que ter liberdade de fé e de crença, tem que ter liberdade para estar errado. E do mesmo jeito que eles têm liberdade para cultuar livremente nos erros dos cultos pagãos, a gente tem a liberdade também de cultuar o único Deus vivo. Então, com respeito, a gente pode inclusive admirar algo que foi feito pela mão de um artífice e que por um acaso é adorado por um grupo de pessoas. Não significa que a admiração pela arte sacra, por exemplo, é idolatria. Nós não precisamos ter medo de ir num museu onde existem objetos que foram ou são até hoje motivos de culto das mais distintas religiões e admirar a arte. Não tem problema nisso, meu irmão. Não tem problema nisso, minha irmã. A gente não precisa ter medo do que não existe. Não sejamos fracos na fé. Não sejamos fracos na fé. Mas Paulo continua em seu argumento aqui. E ele diz que nem todos conseguem entender isso. E essa parte é muito delicada, meus irmãos, porque tinha cristãos em Corinto que, por conta das antigas práticas, eles não conseguiam desvincular as práticas que eles faziam antigamente nos templos com a nova vida em Cristo. Então, quando eles iam nos templos para fazer negócios ou comiam carne, na cabeça desses cristãos, o que eles estavam fazendo era um culto. Estava adorando outros deuses, comendo a comida sacrificada a todas as outras entidades que eles adoraram por muito tempo. Lembrem-se, Paulo não inaugurou uma cidade, Paulo inaugurou uma igreja, numa cidade que já era uma metrópole com bastante pessoas, com a vida já corrida. As pessoas que passaram a ser cristãs em Corinto eram pessoas que tinham uma vida anterior pregressa. Alguns judeus, que aliás os judeus encomendavam açougueiros judeus para cortar as carnes para eles, para elas não serem sacrificadas a ídolos. Então tinha judeus ali em Corinto, mas tinham também pessoas que vinham das ruas e que entregaram a vida para Jesus e começaram a fazer parte dessa comunidade chamada igreja em Corinto. E essas pessoas, quando elas comiam carne, elas se sentiam em um momento de culto. Por mais que Paulo chame-as de fracos na fé, Paulo diz: respeite-as. Respeite essas pessoas. Para elas é mais difícil. Eles ficavam com a, segundo o texto, consciência destruída. Imagina, meus irmãos, você na sua liberdade cristã, você destruir a consciência do seu irmão. Eu não posso usar minha liberdade para fazer algo tão ruim. Alguns irmãos em Corinto, por conta de suas fraquezas, contudo, tentaram mudar o evangelho. Aí nós temos o 8 e o 80. Pessoas que dizem: cara, isso aqui não é pecado, não tem porquê eu deixar de fazer, mesmo que isso te incomode. E outros dizendo: não, isso é pecado sim, isso é uma prática de pecado, então o evangelho não pode permitir que se faça isso. Aí tentar moldar o evangelho conforme a fraqueza do meu pecado de estimação, o pecado que mais me agride, aquela pedrinha na qual eu mais tropeço. Eu não posso dizer que a pedra que eu mais tropece seja a pedra que seja de tropeço de todos vocês que estão aqui. Talvez a gente tropece em pedras totalmente diferentes. Talvez a pedra onde você pisa e te machuca e você cai, para mim seja uma grande bobagem. Como pode alguém tropeçar numa pedrinha dessa?
Mas a pedra que eu tropeço é algo que talvez seja dificílimo para mim, que para você seja algo totalmente corriqueiro na vida. Você passa por ela e chuta para o lado. Acontece que nós achamos que as nossas fraquezas e as nossas dificuldades em relação à nossa santidade são sempre mais complicadas do que a dos outros. Acontece que nós achamos que nós somos fortes na fé, nunca achamos que somos fracos na fé. Acontece que nós imaginamos que por conta do pecado que eu tenho mais dificuldade de poder lutar, nós achamos que toda a igreja deve ser proibida de fazer algo que não é pecado, mas que para mim é a carne de Corinto. Isso é um problema, porque eu estou moldando o evangelho à minha fraqueza. Meus irmãos, quantos casais têm tido uma vida sexual totalmente destruída, sem prazer, por conta de pecados cometidos no passado? Quantos homens e mulheres não têm tido momentos de gozo em seu leito matrimonial por conta de pecados cometidos na sua juventude? Não vou fazer isso não. Não posso fazer isso não. Não, porque isso aqui vai me lembrar de lá de trás, com fulano ou com fulana de tal. Quantas famílias, quantos casamentos acabaram por falta de intimidade entre o casal, só que o casal não consegue ter intimidade um com o outro, porque acha que intimidade na cama entre o casal é pecado, e não é. Mas o passado molda o presente e destrói o leito sem mácula. O sexo entre o casal não pode ser a carne de Corinto. O homem deve fazer com que a mulher tenha o maior e melhor momento da vida dela, todas as vezes. E a mulher deve fazer o marido ter o maior e melhor momento da vida dele, todas as vezes. Isso é o leito sem mácula. Um leito de um casal unido. Quantas pessoas não suportam quando o louvor sobe aqui com um pandeiro, um cavaquinho e um surdo? Porque no passado, vou jogar em direta, desfilaram aí nas escolas de samba da vida. Não é indireta não, porque não temos esse problema aqui na igreja, graças a Deus. Mas é uma piada, né, que eu não podia perder de jeito nenhum. Mas quantas pessoas olham aqui os instrumentos tradicionais da cultura popular brasileira, mas quando vê esses instrumentos aqui, dentro da igreja não pode, por quê? Porque uma visão do passado, aquela carne de Corinto, isso é igual a carne de Corinto, nossa, estão comendo a carne de Corinto, isso é pecado, isso é globeleza. Quantas pessoas olham para o louvor assim, quando tem um ritmo X, Y, Z, sertanejo, samba, rock, o que quer que seja, por conta do que se viveu no antigamente, dizendo não, isso não serve para cultuar a Deus. Por quê? Porque isso eu fazia no mundo, era assim, 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 e isso que eu fazia me faz fraco na fé. Quando eu vejo uma música um pouco diferente do padrão de louvor que existia. Meus irmãos, quando o grupo Vencedores por Cristo fez o primeiro disco, que tinha bossa nova, chorinho, tinha pastor quebrando o disco no púlpito. E eu estou falando, é história, não é eu acho. Aconteceu nos anos 70. Quebrava os discos, o vinil, né? Que antigamente, nós estamos tudo na mesma idade, não precisa explicar. Antigamente era vinil, né? Vocês sabem o que é vinil. Pegava-se um disco de vinil e quebrava. Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo. Quantas vezes eu passo a moldar o cristianismo por conta dos meus preconceitos, coisas que eu trouxe comigo, bagagens que era para eu ter largado há muito tempo. Sabe por que a porta é estreita, meus irmãos? Porque essa mala aqui que está nas minhas costas não vai entrar comigo. Não cabe a minha mochila de passado.
Não cabe as carnes que eu sacrificava a ídolos nos templos antigos. Não cabe. A liberdade em Cristo faz com que eu seja hoje nova criatura. E sendo nova criatura, eu sou livre de tudo isso que me amarrava numa coluna, num poste ídolo. Hoje, em Cristo, nós temos liberdade. Para pecar? Claro que não. É óbvio que não. Não preciso dizer que nós não vamos pecar por sermos livres. Paulo diz isso aos Romanos: continuaremos pecando para que a graça aumente? É claro que não. É claro que não. Essa é uma pergunta muito pequena. Vivemos em santidade, nos santificamos, somos entregues, nós somos rendidos, nós somos selados pelo selo do Espírito de Deus. Por isso vivemos em santidade nessa nova aliança com Jesus Cristo, junto dele. Mas é evidente que eu não posso agora moldar o Evangelho de acordo com as minhas dificuldades e problemas. Eu não posso achar que, porque um irmão gosta, se eu tivesse uma vida passada de rodas de samba, de pagodes e de festas e bares, eu não posso achar que quando a igreja que faz algo que lembre essa marca da cultura brasileira, eu não posso achar que eu estou numa roda de samba, de cervejas e bares e pessoas tentando de alguma forma se dar bem na noite. Não posso moldar o Evangelho aquilo que eu comi de carne sacrificada a ídolos no passado. Eu não posso moldar o Evangelho à minha fraqueza. Por mais difícil que isso seja, eu não posso. Por isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar para não criar uma fé de acordo com o meu caráter. Paulo, no final das contas, estava chamando os irmãos aqui à maturidade. Temos os fracos e os fortes na fé. E que difícil isso é, porque no fundo, todos nós achamos que somos fortes, mas na verdade, nós somos, tudo é fraco. Você tem algo que me incomoda, e que não é pecado, e eu tenho algo que te incomoda, e que não é pecado. Todos nós somos fracos na fé, e que cresçamos. Nós não podemos numa igreja, termos um grupo livres em Cristo, livre para ser como eu sou. A partir de hoje, todos vocês são livres para ser como eu sou, livres para me imitar, livres para ser uma cópia de mim, quando na verdade nós somos livres para fazer cópias de Jesus. Isso dá muito trabalho, isso é muito difícil, isso demanda tempo e estudo da palavra de Deus. Eu devo buscar sempre a liberdade em Cristo e entender os passos do Evangelho. Paulo aqui, lembra que eu falei lá no início? Paulo, ele pegou o problema, cada uma das etapas dessa primeira carta, ele pegou o problema e confrontou com o Evangelho. Confrontou os problemas com o Evangelho. Não sem antes dizer para essa igreja: vocês estão de parabéns, porque vocês são fortes espiritualmente, assim de dons. Assim de dons. Paulo reconhecia que o Espírito Santo estava atuando naquela igreja, mesmo com todos os problemas que existiam ali, mesmo com fracos e fortes na fé. Paulo deixou claro para aquela igreja que Deus operava ali. Ainda assim, Paulo apresentou novamente o Evangelho de liberdade em Cristo para essa igreja, mesmo uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu também devo tentar a não ser mais fracos na fé e não me escandalizar com aquilo que não é pecado. Isso parte de mim. Não é pecado, não posso me escandalizar, porque não sei se vocês repararam, meus irmãos, o problema aqui no texto não é de quem escandaliza, é de quem se escandaliza. Esse é o fraco na fé. O fraco na fé se escandaliza com o que não é pecado.
Eu preciso pensar, isso é pecado ou isso só me incomoda? Isso é um pecado ou eu só não sei como lidar com isso? Isso é pecado ou só é coisa de jovem? O conflito entre gerações é onde a gente mais vê isso. Todo mundo de sua geração acha que a dele é melhor do que a anterior e que a próxima. Os únicos que estão certos é a geração dos anos 80. As outras estão erradas. Os anos 80 realmente foram melhores. TV colorida, videocassete, controle remoto começou a existir, videogame passou a ter 8 bits, fliperama, De Volta para o Futuro, ET, o extraterrestre. Quer que eu conte? Quer que eu conte aqui as minhas vantagens? E eu tenho certeza, meus irmãos, que os jovens aqui estão rindo da minha cara. Gessi não, Gessi. Os jovens ali, ó. Tá? Você não. Os jovens aqui estão rindo da minha cara. E os irmãos que estão mais velhos estão falando: ah, você não viu o Pelé, parceiro. Você não viu nada, basicamente, de futebol. Você não viu o Pelé, meu irmão. Você não viu. Entende? A melhor seleção que você viu tomou gol de um pereba italiano. A melhor seleção, a seleção de 82 tomou-lhe uma coça. E quem é mais velho um pouco fala bem assim: futebol? Aonde, meu irmão? Vocês tinham que ver o que era uma radionovela, a adrenalina que dava. A Joana, a minha pequenininha, ela olha para mim igual se estivesse olhando o Jurassic Park. Quando eu falo algumas coisas, quando eu vejo alguns vídeos: pai, isso é da sua época? Por quê? Porque é quadradinho o vídeo. É quadradinho. Ela fala que as coisas que eu gosto são quadradinhas. Ela quis ver, sabe o que, esses dias para trás? Manda-chuva. Manda-chuva, põe manda-chuva, pai, porque eu vi um vídeo do manda-chuva. É da sua época, né, pai? É, por quê? Porque é quadradinho e eles correm assim, ó. Aí eu, miserável, acertou. Meus irmãos, o conflito de geração vai ser sempre assim. Eu sempre vou achar que a minha geração é melhor. Não significa que a geração dos jovens seja uma geração que vive em pecado porque é diferente da minha, e não significa que a geração que veio antes de mim é a geração que vivia em pecado porque era diferente da minha. É só um conflito de gerações. Como que Paulo conclui? O que eu não faço por você, meu irmão? E aqui a conclusão de Paulo, ela é chocante, e não é chocante como uma gíria antiga, tá bom? É chocante no sentido de dar um choque de verdade. Por quê? Porque eu entendo a sua fraqueza, meu irmão, em relação a mim. Eu entendo. Eu compreendo que algumas coisas da minha geração, do meu jeito e da minha liberdade em Cristo talvez te incomode. Eu não acho que eu estou comendo comida sacrificada a ídolo. Mas se você acha, meus irmãos, se você acha, minha irmã, se você acha, meu irmão, eu não vou comer perto de você. Não vou comer essa comida sacrificada a ídolo, essa carne do templo. Eu não vou comer perto de você. Pode deixar. Não vou ser a pedra do seu tropeço. Não vou ser quem vai te fazer cair. Eu prefiro não comer carne do que perder a comunhão contigo. Eu dou um passo atrás. E é essa a mensagem. Eu juro que a comida não é sacrificada a ídolo. Mas eu te garanto que se te incomoda, eu jogo fora. Eu prefiro ter comunhão com você, meu irmão. Eu prefiro você bem. Eu prefiro você em paz. Eu prefiro o seu coração calmo. Eu prefiro você aqui do meu lado. Eu prefiro você comigo. Meu objetivo é que você cresça espiritualmente. E eu quero crescer espiritualmente com você também. Nós podemos nos ensinar a ser, cada um de nós, fortes na fé. Eu não quero
que você peque na sua consciência por conta da liberdade que Cristo me deu. É assim como Paulo, se eu comer carne, te fizer pecar, eu paro de comer, meu irmão. Eu paro de comer, para a glória de Deus e para o seu bem. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, meus irmãos, porque em Cristo nós temos liberdade. Nós temos liberdade para dizer não. Em Cristo nós temos liberdade para parar de fazer aquilo que não é errado, porque o nosso irmão está incomodado. E é isso. É isso. Por que não? Eu paro. Então estou aqui, meus irmãos, dizendo: vou fazer de tudo para que vocês não se incomodem com a minha liberdade. Vamos orar? Deus, foi aqui lida a Tua palavra, foi aqui nós pregamos a Tua palavra, Pai. Que ela fale aos nossos corações e que ela nos fortaleça, que nós nos tornemos fortes na fé, que nós cresçamos em graça e em conhecimento, que nós sejamos uma igreja cada vez mais fortes e livre em Cristo. Pedimos a Tua bênção, Pai, nesse restante de semana, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos guarde. Abençoe também, Pai, os cultos de domingo aqui da Igreja Batista em Araçás, a escola bíblica dominical de manhã, o culto à noite. Pai, que a Tua mensagem venha tocar no profundo do coração das pessoas que venham nos visitar, que elas venham, Pai, entregar a vida ao Senhor. Não só aqui na Igreja Batista em Araçás, mas em toda a igreja que declara que só Jesus Cristo é o Senhor. E que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai e as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus esteja com toda a igreja que confessa o nome de Jesus, até que Ele venha. Amém.